Muito bem, 10 horas e 12 minutos, vamos começar o nosso programa falando de educação, mas principalmente uma educação para todos, senhor Paulo Bogler. É isso aí, Moacir, educação para todos e uma sociedade também, né, que respeite as diferenças, que seja inclusiva. A gente tem no país duas leis importantes que garantem, pelo menos de maneira normativa, a promoção da diversidade e a igualdade étnico-raciais. Então, para falar um pouco sobre a aplicação dessas leis, os seus limites e suas perspectivas, a gente recebe aqui a professora Ângela de Souza, ela que é docente da UNILA, como a gente já apresentou, e vamos abordar um pouco dessa vontade, dessa conjugação de esforços, professora Ângela, para que essas legislações se convertam em ações práticas, em mudanças de comportamento dentro da sociedade, no nosso dia a dia. Bom dia, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-la aqui, obrigado por atender ao nosso convite, a gente sabe que a senhora está quase em trânsito, né? Mas conseguiu um espacinho na agenda para a gente tratar desse tema super importante. Bom dia. Muito bom dia a todas, todos e todos os ouvintes da rádio. Quero agradecer o convite, né? E inclusive pela importância do tema, né? Afinal de contas, uma educação cidadã é responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, nós aqui agradecemos, esse é um assunto que deve afetar aí a toda a sociedade e envolver todas as pessoas. Professora Ângela, para a gente começar a nossa conversa, por favor, apresente um pouco o que é esse tão falado termo racismo estrutural, como ele está presente na sociedade, de que forma que ele se manifesta no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas. Quando se fala em racismo estrutural, geralmente a gente pensa em algo muito distante de nós, né? E não é. Muito pelo contrário, né? Está tão próximo a nós que muitas vezes não conseguimos perceber. Essa é uma das artimanhas do racismo, trabalhar a partir de uma invisibilidade, né? Então, e por isso ele também é difícil de identificar, né, de forma imediata. Mas a gente pode observar, por exemplo, eu vou citar o próprio exemplo da Lei 10.639 e 11.645 na educação. Por que ela surge? Exatamente pela a identificação do racismo estrutural também. Tá? Uma outra questão importante de lembrar é que o racismo ele não é uma coisa única, ele tem muitas formas e variações, né? Geralmente as pessoas associam o racismo às relações interpessoais, né? O xingamento, a briga, a desqualificação da pessoa. Porém, não é só isso. E o racismo estrutural é uma das formas de manifestação do racismo e ele atua principalmente nas organizações política, nas organizações governamentais, nas organizações econômicas, por exemplo, no espaço da educação, que é exatamente quando nós não temos uma igualdade de acesso, uma igualdade para pensar a diversidade da população na prática. Não? Então, se nós pegarmos os próprios dados do IBGE, não, nós vamos identificar como a desigualdade está estruturalmente na nossa sociedade. E boa parte dessa desigualdade é fruto do racismo e também do racismo estrutural. Né? Então, nós temos que pensar no âmbito micro das relações interpessoais, mas nós temos que pensar em todas as organizações, né, que geram normativas, que geram regramentos sociais. E esses regramentos, infelizmente, também são marcados, perpassados por práticas racistas, né? Afinal de contas, a sociedade é pensada por pessoas. E o racismo também está numa dimensão do inconsciente. Né? Então, é por isso que é tão importante discutir essa temática. É por isso também que muitas pessoas têm resistência, né? Mas quanto mais resistência tem, mais o racismo se fortalece. Né? Então, o racismo estrutural ele é uma forma como a própria sociedade, no caso da brasileira principalmente, né? Cria regramentos, normas, condutas dentro da estrutura da organização da sociedade que faz com que práticas racistas se perpetuem. Não? Então, nós vamos ver como. Não? Se nós analisarmos, por exemplo, eleição dos deputados federais, a grande maioria ainda são homens brancos de classe média que representam uma elite. Não? Se nós formos analisar
o quadro de gestão das grandes empresas, o mesmo perfil. Tá? Se nós formos analisar os cargos de gestões no serviço público, também um perfil muito parecido. Tá? Então, nós precisamos ter, e daí eu gosto muito de um conceito da professora Lélia Gonzalez, tá? Que é o chamado racismo por denegação. O que eu acho importante desse conceito é exatamente trazer, né, para a nossa consciência, para nossos atos, para nossas práticas, como o racismo age. E a partir daí a gente muda as nossas práticas das mais pessoais. Né? Mas o racismo por denegação, de forma muito rápida e simplificada, seria exatamente nós vivermos numa sociedade racista que nega o racismo. Né? Então, se nós formos analisar, todos têm direitos e acessos, né? Mas as condições são as mesmas para toda a população? Né? Então, por exemplo, o acesso ao ensino superior. Todos os jovens têm acesso ao ensino superior da mesma forma, com as mesmas condições? Né? Nós não podemos pensar num jovem de classe média que só estuda, que está lá dentro do conforto da sua casa, não tem preocupações maiores, né? Competindo com uma garota, um jovem da periferia, que trabalha o dia inteiro, estuda à noite, que tem preocupações de auxiliar no sustento do lar, né? Então tem uma série de questões que vão marcando, né, a nossa sociedade e que aparentemente a oportunidade é igual para todos. Só que as condições para se chegar até aquele acesso, né, por exemplo, o acesso ao ensino médio, são muito desiguais. E é uma forma de nós percebermos, né, como o racismo age, né, e desindividualizar a responsabilidade pelo racismo, porque não é um problema da pessoa que não teve competência para, por exemplo, passar no vestibular, né, ou fazer uma boa prova do Enem, ou qualquer acesso possível, mas as condições que não permitiram com que essa pessoa conseguisse ter esse acesso. Então, o racismo estrutural fala, né, de todas essas questões que estão relacionadas às nossas condições de vida. Né? A senhora citou bem um exemplo da juventude negra. Que reflexão que a senhora faria dentro dessa mesma perspectiva em relação às mulheres negras no Brasil? Perfeito. E nós, enquanto mulheres negras, nós somos o maior grupo da sociedade brasileira, né? Estamos em torno de 28% da população brasileira. É um grupo gigantesco. Porém, se nós analisarmos os dados de desigualdade, nós estamos numa base da desigualdade ainda muito assim. Por exemplo, somos a maioria das mulheres que chefiam os lares, né, em condições bastante precarizadas. Né? Então, e mesmo assim, né, gente, não vamos falar só dos dados ruins, né? Eu acho que é muito importante ressaltarmos a importância das mulheres no movimento político, de política partidária mesmo, no sentido de alcançar espaços sociais muito pouco visibilizados ou considerados possíveis para as mulheres negras, né? Então, tem representações políticas de extrema importância na política e que tem nas suas pautas cotidianas de trabalho ações e políticas públicas voltadas principalmente para infância, juventude, mulheres negras. Tá? Então, a gente tem que essa questão das mulheres negras, inclusive, por exemplo, acesso à educação. Boa parte, muitas mulheres acessam as políticas de ações afirmativas, né, de cotas, por exemplo. Né? Então, e daí também destacar a importância de qualquer política pública tem que ter um recorte racial e de gênero, né? Porque quando a gente identifica uma desigualdade, essa relação raça e gênero está muito presente. Então, a importância de pensar exatamente com esse recorte para atingir a população que precisa. Né? Porque quem vai acessar qualquer política pública é quem tem mais condições. Então, a gente tem que trabalhar na base para fazer com que todas as pessoas tenham acesso, né? E obviamente, né, a gente não pode voltar, né, ao mesmo exemplo, né? Uma pessoa que está na periferia, que tem que chefiar uma família e não tem as mesmas condições de acessar, muitas vezes, uma política pública, né, mesmo sendo direcionada para ela,
mas ela não tem condições de acessar exatamente por toda essa demanda da própria vida e da sobrevivência dessa pessoa. Não? Então, professor, como a gente chega nessa base da periferia? Muita formação política, não fala política partidária, política de cidadania. Não? Então, é muito importante, a educação eu vejo como um espaço extremamente importante para pensarmos o acesso a essas políticas. Não? Grande parte do debate sobre acesso à cidadania passa pela educação. Não? Uma educação cidadã é uma educação que faz com que as pessoas que estejam naquele espaço educador, e não precisa ser só a escola formal, não? Pode ser os movimentos sociais, são espaços educadores. Não? Esses espaços eles são determinantes para que as pessoas conheçam seus direitos e acessem seus direitos. Não? E que também elas tenham as condições necessárias para o acesso por exemplo, a educação de qualidade. E essa questão não é nada, né, recente. Eu vou citar uma pessoa que eu considero muito importante para pensar o acesso à educação, que é Antonieta de Barros. Tá? Inclusive, recomendo a leitura da biografia de Antonieta de Barros, realizada pela professora Jeruse Romão. Antonieta de Barros foi a primeira mulher deputada federal eleita no Brasil na década de 30. Né? Uma mulher negra na década de 30 sendo eleita. Período muito recente pós-abolição, tá? Um período mais recente ainda do acesso ao voto feminino, tá? E ela é uma mulher que conseguiu se eleger, mas o que eu quero destacar, além, né, do feito dela na política, é o feito dela na educação. Ela foi educadora a vida inteira, não? E ela reivindicava, por exemplo, uma educação para todas as pessoas. Ela fazia na sua própria casa trabalho de alfabetização de adultos, naquela época, década de 30, 40, 50, em Florianópolis, não? Que era uma cidade, mesmo sendo uma capital, uma cidade muito pequena. Não? E ela alfabetizou grande parte da elite da cidade exatamente pela qualidade do trabalho que ela realizava. Mesmo assim, ela realizava todo um trabalho de alfabetização, porque a gente tem que voltar no tempo, né? Naquele período nós não tínhamos escolas públicas como nós temos hoje, nem obrigatoriedade da educação, não? E naquela época ela já reivindicava uma educação cidadã. Para ela, a educação era uma porta de emancipação da pessoa. Né? Então, por exemplo, o acesso às políticas públicas, o acesso à cidadania passava pela educação. Então, ela estava muito à frente do seu tempo, quando ela trazia, né, sem falar em várias outras questões, como, por exemplo, cargos eleitos para a direção das escolas, né, para não ser cargos políticos e estarem vinculados a determinadas filiações políticas. Ela reivindicava que esse cargo fosse eleito, não? A escola, a educação para todas as pessoas. Não? Então, são políticas extremamente importantes. Né? A gente está falando da década de 30, 40, 50, mas que a gente ainda está hoje, né? Quase 100 anos depois. 2024, a gente ainda está lutando por várias das questões que ela já colocava naquela época. Não? E daí, só para finalizar a pergunta, né, como acessar essas políticas, o exemplo de Antonieta de Barros, eu acho que é uma importante forma de percebermos como essas políticas podem ser acessadas, né? E a educação é uma porta de entrada muito importante. Nessa perspectiva, Ângela, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela estabelece a obrigatoriedade, né, do ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira na rede pública de ensino. Uma outra lei que se agrega à LDB, que é a Lei 11.645, né, que trata da temática indígena, amplia ainda esse conceito. Quais são os limites e obstáculos para a efetivação dessa legislação dentro do ambiente escolar? E eu gostaria que a senhora reproduzisse aqui, retratasse esse movimento da qual a senhora se soma para a efetividade dessas leis dentro das escolas iguaçuenses e da região. A Lei 10.639 e 11.645, elas foram e são o resultado de uma luta política de décadas, tá?
por exemplo, a gente pode voltar a Antonieta de Barros, ela já estava reivindicando, se nós formos olhá-la, se formos ler, recomendo também como leitura o parecer da Lei 10.639, elaborado por uma equipe coordenada pela professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, uma grande referência na educação, não? Essas diretrizes estão lá, e são diretrizes que vêm lá com Antonieta de Barros, com várias outras, por exemplo, Teatro Experimental do Negro, todo o processo de alfabetização da população negra jovem e adulta, não? Essa lei, as duas leis, elas expõem uma grande contradição da sociedade brasileira, não? Nós precisamos de uma lei para que tenhamos o respeito, direito a ter a diversidade da população negra e indígena no currículo da educação. Mas uma questão que eu considero muito importante, a professora Petronília vai ressaltar essa questão, é o quanto a gente tem que se realfabetizar no sentido de pensar que muitos desses conhecimentos foram expulsos da educação. Então, a gente tem que reaprender, trazê-los para dentro do espaço da escola, do espaço formal da educação também. Eu estou me referindo às comunidades indígenas, às comunidades quilombolas, movimento hip-hop, a capoeira, religiões de matriz africana, que são também movimentos educadores. E como esses movimentos produziram e produzem uma grande diversidade de conhecimento que a escola precisa trabalhar, mas não é sobre a comunidade, sobre o movimento, é com, E por isso é tão importante que esses espaços, esses movimentos educadores estejam dentro da escola também. Então, é uma via de mão dupla quando nós pensamos que a importância do papel da escola, a importância do papel desses movimentos, e como nós precisamos trabalhar juntas e juntos. Nós temos um curso, Educação das Relações Étnico-Raciais, e ele surge em 2012, exatamente por demanda da população local. Quem trouxe a demanda? Movimento sindical, religiões de matriz africana, jovens educadores negros e negras, movimentos artísticos, culturais que vieram até a universidade e disseram, nós sabemos da existência da lei, a gente quer saber o que a universidade está fazendo para colocar em prática. E desse questionamento, um questionamento legítimo e necessário, nós começamos a trabalhar juntos numa proposta, uma proposta para trabalhar com professoras e professores. E realizamos um primeiro curso em 2012, que foi na verdade não foi um curso, foi um seminário aberto, foram 6 seminários, E no final desses seminários foi solicitado pelos próprios professores que transformássemos num curso. E daí a gente veio trabalhando no decorrer do tempo, a organização desses cursos. Estamos com mais uma edição este ano, voltado especificamente para professoras e professores, exatamente porque um dos desafios é exatamente grande parte dos professores não ter a formação no seu processo de graduação, por exemplo. Então, como ainda temos um grande problema estrutural de pensar como esse conteúdo precisa estar no processo de formação docente. Lembrando que a lei não é só para as licenciaturas, para a área da educação, é para todas as áreas do conhecimento. A lei é transversal. Muito bem. Professora Ângela, o Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, o CONPIR, hoje é uma realidade aqui na nossa cidade. A senhora faz parte desse movimento que chegou a ele. Também o trabalho do curso ajudou a isso, somado a outras frentes, né? Qual é a atuação principal do Conselho hoje? Ele recebe muitas demandas da educação, ou seja, de racismo na educação, e como ele trata essas questões? Importante ressaltar essa questão, o CONPIR é resultado de uma grande luta, de muitas frentes aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O CONPIR faz parte de uma rede estadual e nacional,
E o COMPIR ele tem como um dos seus objetivos atuar na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação, né? Não são só pessoas negras, tem várias representações. Então, trabalhar com todas as questões. E, infelizmente, porque deveria ser um espaço, né, mais frutífero para o debate, mas infelizmente a gente enfrentamos, né, muitos problemas de racismo na educação, né? E inclusive grande parte dessas situações de racismo são por falta de formação para atuar, trabalhar com o racismo na educação, né? Então, o COMPIR recebe várias demandas e trabalhamos no sentido do processo de formação mesmo, né? Porque é importante que a gente compreenda que para que a gente tenha uma educação cidadã, para que a gente tenha um acesso à cidadania de fato, toda a sociedade precisa estar comprometida na luta contra as desigualdades, né? Isso independe se sou mulher, se sou homem, se sou branca, negra, indígena, não, assim, toda a sociedade é responsável, né? E eu estou ressaltando essa questão porque às vezes recai muito sobre principalmente as professoras, mulheres negras, a responsabilidade sobre essa, assim, para debater o racismo, para implementar a lei. Então, é importante que por exemplo, toda a classe docente se aproprie dessa responsabilidade e compartilhe ela, não? Porque exatamente o racismo ele acontece também entre as pessoas, né? Uma das formas do racismo. Então, nós precisamos todos estar, né, conscientes da importância e saber o que significa o racismo, porque, infelizmente, ainda temos muito desconhecimento sobre o que é e como funciona. E, por isso, ele se reproduz de forma tão intensa numa sociedade como a nossa, né? A gente, vivenciou agora, estava recebendo ali algumas mensagens sobre como a polícia abordou jovens negros no Rio de Janeiro, brancos e negros no Rio de Janeiro, né? E sendo que, se eu não me engano, 2 ou 3 desses jovens são filhos de diplomatas, mas qual é a leitura são jovens negros, né? Antes deles falarem de qualquer coisa, nossos corpos são lidos, né, para um ataque e não estavam fazendo nada de irregular, né? Tem todas as filmagens das câmeras e é uma forma da gente perceber como o racismo estrutural, nesse caso, ele funciona, né? E é porque é uma instituição pública que está atuando e fortalecendo práticas racistas, né? Mas também é uma forma de percebermos, né, como as pessoas, imagine como esses jovens estão agora, né? E eles poderiam, inclusive, né, se talvez não tivesse nenhuma repercussão se eles não fossem filhos de diplomatas, fossem pessoas que têm acesso e voz em espaços, né, onde eles podem, né, denunciar, né? A maioria da população, infelizmente, não consegue fazer esse movimento. Muito bem, nesse caso aí, acho que dos 4 jovens, né, 3 eram negros, o único que não teve a arma apontada na direção da sua cabeça foi o jovem branco, né? Branco. Professora Ângela, embora existam canais de denúncias, há uma dificuldade aparente de se levar denúncias de racismo adiante, né? Muitas vezes, inclusive, essas denúncias chegam ao órgão, mas elas são atenuadas, né? A senhora também tem essa percepção e pergunto se o Conselho recebe essas denúncias aqui em Foz do Iguaçu, para além daquelas que vêm da educação. O COMPIR, como ele não tem, ele precisaria ter uma sede, precisaria ter uma equipe para absorver essas demandas, não? Mas quando ele recebe, o que ele faz é encaminhar, né, para determinados espaços, órgãos que possam lidar com as questões, né? Temos uma parceria muito intensa e frutífera com os movimentos sociais da universidade. No caso, assim, estou falando pela UNILA, não? Pelo trabalho que realizamos conjuntamente, tem o professor Valdemir, tem a professora Júlia, tem uma série de docentes, tem muitos discentes, né, estudantes que estão no trabalho, na luta, inclusive discentes que já se formaram, que não estão mais aqui, outros em formação. Então, a gente tem
né, quando a gente recebe a denúncia, a gente tenta encaminhá-la para o órgão competente. Mas, gente, o problema maior que nós enfrentamos, né, e daí nós temos dados já que mostram isso, ao receber a denúncia, quem recebe, né, a pessoa filtra e sempre de forma desfavorável à vítima, né, principalmente a vítima de racismo. Né? E isso é um complicador e mais uma forma de percebermos como o racismo estrutural funciona. Né? Porque o professor Kabengele Munanga, ele diz uma coisa que eu considero muito importante. O racismo é um crime perfeito. Né? E por que ele é perfeito? Porque ele inocenta o criminoso e ele transforma a vítima em réu. Né? Então, aqui a gente pode falar de privilégio, né, de todas as teorias da branquitude que vão falar exatamente de como nós estamos numa sociedade que privilegia pessoas brancas. Né? O caso desses jovens atacados pela polícia é um exemplo clássico. A mãe do jovem branco estava falando isso, né? Uma mulher branca também, dizendo a única criança que não teve a arma apontada para a cabeça foi meu filho, porque ele é branco. Né? Mas ela tem consciência do racismo, né? Ela falou isso muito provavelmente por conhecer, mas a maioria das pessoas não possui, né? E então uma das maiores dificuldades, infelizmente, né, é nós termos, então essa formação ela deveria perpassar todos os espaços, por exemplo, que recebem a denúncia. Né? Infelizmente a gente não tem o suficiente para acolher as denúncias e muitas vezes as pessoas não se sentem bem para denunciar por isso também, né? Mas também porque muitas vezes sequer conseguem perceber que é um ato racista, né? Exatamente pela forma como ele age. Né? Então, é uma situação que acaba, e é por isso que é tão importante a discussão, né? o debate que estamos fazendo aqui, na educação, ou em qualquer espaço da sociedade, exatamente para que a sociedade se aproprie e conheça como o racismo funciona para poder agir, né? Socialmente e individualmente. Muito bem. Professor Ângelo, o tempo correu, o assunto é bastante complexo e importante a gente trazer esse debate sempre que possível e cada vez mais. E para a gente terminar, eu gostaria que a senhora expusesse aí o que a senhora pensa sobre essa questão. Nós fizemos um caderno especial dos 110 anos da cidade, agora no aniversário, e o Compir elaborou um texto, uma breve avaliação aí sobre a sua atuação na cidade. E um dos trechos do texto do Compir, o Conselho de Promoção e Igualdade Racial aqui de Foz do Iguaçu, ele convida a sociedade a pensar a diversidade em Foz do Iguaçu e faz uma provocação. Será essa cidade um lugar do diverso? E completa. Que lugar ocupa a diversidade, né? Falando das questões étnico-raciais nas políticas públicas. Claro. Eu gostaria que a senhora expusesse a sua opinião sobre, por favor. Olha, a caminhada ainda é bastante longa. Né? A gente precisa trabalhar muito, né, para ter, de fato, políticas públicas efetivas, né, voltadas principalmente para a população negra e indígena. Né? Nós temos em Foz do Iguaçu o discurso da diversidade. Né? Em qualquer folder turístico, qualquer propaganda, a gente vai conseguir perceber esse discurso. Mas a gente precisa pensar que diversidade é essa. Né? Então, há uma seletividade da diversidade em Foz do Iguaçu também. Então, o que o Compir reivindica é exatamente, né, que essa diversidade seja vista na sua dimensão de diversidade e não de desigualdade, que é o que marca, né, a grande parte das populações negras e indígenas. E o objetivo principal seria exatamente sermos cidadãs e cidadãos como qualquer pessoa. E quando a professora Sueli Carneiro vai dizer uma questão que é muito importante, né? Ainda não temos uma sociedade de fato democrática, porque para sermos uma democracia nós precisamos de cidadania. E se nós vivemos o racismo como ele marca nossos corpos e nossas vidas, né, nós não temos o acesso ainda à cidadania. Né? Pessoas negras, pessoas indígenas, infelizmente, inclusive independente de sua classe social, como é o caso desses jovens, né? Nós não somos vistos pela sociedade como cidadãos,
como cidadãs. Tá? Então, infelizmente, isso marca, né, expõe o racismo da sociedade brasileira e também, né, fala do quanto nós precisamos, né, atuar para que essa cidadania seja de fato efetiva para todos, toda a sociedade. E toda a sociedade ganha. Né? Isso que eu acho que a gente precisa entender, que às vezes as pessoas acham, não, estão reivindicando só para o seu grupo. Não. As políticas públicas são para toda a sociedade. E todos ganhamos. Uma sociedade mais igualitária é uma sociedade muito melhor para todos. Né? Muito bem, fica o chamado. Então a gente agradece muito os esclarecimentos, essa reflexão aí, a sua abordagem aí com muita propriedade, tanto intelectual, como docente, como produtor de conteúdo em relação a isso, permanentemente, mas também como uma ativista desse tema, né? Que amassa o barro, como se diria antigamente. Mulher negra já nasce militante. Obrigado, professora Ângela. Eu que agradeço. Ótimo dia, ótimo sábado para todos. Marco Zero, onde tudo começa.